Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje a gente conversa em Direito Constitucional sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso, tudo dentro da ordem social. Onde é que encontra essa informação na Constituição? Artigo 226 ao 230 da Constituição, a gente fala de princípios e regras de proteção da família, criança, adolescente, jovem e idoso, tá bom? Vamos lá tratar desse assunto bacana? Família, criança, adolescente, jovem e idoso. A Constituição Federal trata desses assuntos no artigo 226 em diante. Inicialmente trata apenas da família, né? O início desse tema, dessa matéria, começa pela família. No 227 eu já tenho regras sobre a criança, né? Adolescente e jovem. E no 230 que a gente vai falar sobre idosos. Então, dentro desse grupo de artigos aqui, a gente tem todas as regras referentes, todas as regras não, né? A gente tem regras principiológicas referentes a cada um dessas fases da vida, digamos assim, e desse que é o núcleo mais importante de uma sociedade, a família. Muita gente não se dá conta, mas família é a célula inicial da formação social. Sua importância é tão grande que a Constituição prevê a sua existência e a sua proteção. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Um Estado desprovido de família é um Estado fraco, né? Como se reconhece a família? Casamento, união estável e a família monoparental. Isso aqui é o reconhecimento constitucional, tá? Constitucional. Casamento, união estável e família monoparental. Talvez você não saiba o que seja uma família monoparental, né? Porque não é uma expressão comum, não está no dia a dia das nossas rodas de conversa. Família monoparental é aquela formada ou só pela mãe ou só pelo pai e seus respectivos filhos, ou só pela avó e os netos, ou só pelos tios e os sobrinhos. É muito comum isso hoje no Brasil, né? Em razão da possibilidade de divórcio, em razão do interesse de alguns pais serem pais independentes, mães independentes, sem casamento. Mas o Estado compreendeu essa modificação social na formação das famílias e faz a previsão da família monoparental, o homem com seus filhos, a mulher com seus filhos. Família, portanto, não é só aquela vinculação entre homem e mulher e crianças, né? O casamento é a forma tradicional de formalizar a entidade familiar. Isso é assim há muito tempo no Brasil, séculos, né? É cível e gratuita a sua celebração. Para celebrar o casamento é gratuito. Agora, o registro, os emolumentos, toda aquela parafernália de documentação legal que exige-se para registrar essa celebração, essa é cobrada. Esse é um dispositivo constitucional bem sem noção, né? Porque quando eu falo a celebração, é cível e gratuita a celebração, devia-se ter estabelecido que é cível e gratuito celebração e registros, né? Não só a celebração, porque o registro acaba sendo caro. Hoje o Estado promove casamentos comunitários, né? Que aí reúne um monte de gente num só local, faz o casamento de todo mundo e aí não tem, nesses casos, não tem nenhum tipo de cobrança, nenhuma. Mas não precisaria ser comunitário, poderia ser individual. E aí todos se casam lá numa boa, né? Pode ser religioso com efeito civil. O que é isso? Você, conforme a sua crença religiosa, você vai realizar seu matrimônio lá. E nessa cerimônia religiosa ela pode ter efeito civil, ou seja, dali você já sai com uma certidão de casamento. Não precisaria se dirigir até um cartório e lá no cartório registrar tudo isso. Mas o que acontece? Você é dispensado do registro civil? Não, o registro civil nunca é dispensado. O casamento religioso é um casamento simbólico, né? Desculpa aí. Ele é um casamento simbólico. Ele tem o seu efeito moral, seu efeito ético para fins religiosos e sociais, mas para fins jurídicos o que vale é o casamento civil.
Isso não é um desmerecimento às religiões. O fato é que o Brasil é um país laico, ele não tem religião oficial. Portanto, para oficializar o seu casamento perante o Estado, você precisa fazer o casamento civil. Perante Deus, perante o seu segmento religioso, enfim, o religioso resolve, tá? Mas perante o Estado, oficialmente, você tem que registrá-lo. Então, por isso que o Estado admite que o casamento religioso gere efeitos civis. E aí, no dia da cerimônia religiosa, um juiz de paz vai estar lá presente e vai só formalizar rapidamente, sem atrapalhar a sua cerimônia religiosa, e você já sai de lá casado religiosamente e civilmente, né? Dissolvido pelo divórcio. Pô, cabeça, eu achei que era dissolvido pela separação. Não, a separação não dissolve casamentos, ela só afasta os corpos das pessoas, cada um vai para um canto. Agora, a dissolução oficial, legal, é o divórcio. Aí você não tem mais nenhum vínculo com aquela pessoa. União estável. União estável é uma forma mais contemporânea de formalizar a união de um homem e de uma mulher, tá? A Constituição da República reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar e deve facilitar a sua conversão em casamento. O que é isso, união estável? Talvez você viva em união estável e não sabe que é união estável. A união estável, ela pode ser assim, ó. Vamos lá. União estável. Ela pode ser de fato, ela pode ser oficial. Como assim de fato e oficial? A união estável de fato, duas pessoas que vivem juntas há muito tempo, com um interesse, melhor dizendo, de constituir família, vivem sob o mesmo teto, dividem as despesas, já têm filhos, mas elas não formalizaram isso perante o registro oficial de pessoas. É muito comum, né? Eu brinco que eu e Patrícia fizemos um test drive. Test drive. Primeiro a gente foi viver juntos, fizemos uma união estável de fato. Quando a gente teve a certeza de que daria certo, a gente foi e casou. A gente não fez uma união estável oficial, aí a gente casou. Mas a gente já morava juntos, depois a gente casou. Eu brinco que foi um test drive, muito bom por sinal, porque ali eu consegui pelo menos conhecer o que tem de irritante nela, e ela soube o que tem de irritante em mim, colocou numa balança e falou, não, vale a pena, vamos em frente, né? Mas isso é muito bacana. A Constituição reconheceu que a união estável, de fato, é uma das formas mais comuns de pessoas conviverem, né? E aí ela reconhece. E ela ainda diz, eu reconheço a união de fato e o Estado facilitará sua conversão em casamento. Mas aí o Código Civil, que ele é de 2002, aparece nessa história toda e fala assim, eu reconheço a união estável como oficial, ou seja, as pessoas que não queiram casar-se podem registrar a sua união estável perante o cartório civil. Né? E aí as pessoas, não, eu não quero casar, eu acho o casamento uma coisa muito antiga, eu quero algo mais moderno, mais contemporâneo, tudo bem, então vamos lá, união estável. As regras de direitos e deveres entre homens e mulheres numa união estável, registrada oficialmente ou de fato, em relação ao casamento, a diferença entre as regras são mínimas, são muito pequenas. Tem algumas diferenças no que diz respeito à divisão de bens em caso de falecimento de um dos cônjuges, né? Mas é muito pequena a diferença. Mas enfim, essa união estável só foi reconhecida porque hoje é uma moda, né? O Estado, há um comportamento social que faz isso e o Estado reconheceu. Então, de fato, você não tem registro oficial, foi registrado em cartório. Ah, então a união estável oficial é como se fosse um casamento? Sim, ela é equiparada ao casamento, mas ela não é o casamento, ela não tem essa palavrinha casamento. Na certidão vai ser assim, convivem em união estável fulano e beltrano. Ô cabeça, na sua então vem lá, convívio e união estável? Não, eu casei. Né? Casados, Rodrigo e Patrícia. Mas eu iniciei meu casamento assim, como união estável de fato. Aqui em Cuiabá chama jojado, foi a jojá. Jojá é morar junto. Exatamente isso, união estável é você morar junto, né? Ó, a família monoparental, comunidade formada por qualquer dos pais, seus descendentes,
interpretação extensiva. Mas já uma interpretação extensiva muito forte, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e eu entendo que ela está presente na Constituição, que é exatamente a possibilidade de você ter família, só a mãe e os filhos, só o pai e os filhos, um pai adotou uma criança, uma mãe adotou uma criança, aquilo é uma família, um núcleo familiar, e o Estado assim reconhece. Igualdade entre pessoas casadas. Né? A gente tem direitos e deveres da sociedade conjugal, são exercidos igualmente. Isso aqui, há muito tempo atrás, há uns 30, 40 anos atrás, não era assim. Né? Quem exercia a direção dessa sociedade conjugal era o homem. Exatamente. E aí aparece a Constituição de 88 e diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E diz mais, a igualdade entre as pessoas casadas, porque os direitos e deveres da sociedade conjugal serão exercidos igualmente. Quando eu falo em direitos e falo em deveres, eu estou falando em direito de educar o filho e dever de educar o filho. Direito de ter assistência do marido e dever de prestar, do marido prestar assistência, direito de assistência da esposa e o dever da esposa prestar assistência. Que assistência é essa? Assistência financeira, assistência moral, assistência psicológica, né? Porque é uma sociedade, então tem que existir um mútuo esforço, uma mútua cooperação, mútuas retribuições para que essa sociedade vingue. Né? E a maior preocupação da Constituição, na verdade, está aqui, ó, são os filhos. Porque muita gente ainda acredita que é dever das mães educar os filhos. Isso é extremamente equivocado. Extremamente equivocado. O dever de educação dos filhos é da família. E a família não é só composta pela mãe ou só pelo pai, a não ser que ela seja uma família monoparental. Então o dever de educar é dos pais. O direito de educar é dos pais. Muitas vezes o pai tem um posicionamento sobre uma determinada, sei lá, uma determinada situação vinculada à educação e ele quer que aquilo prevaleça. Né? Isso vai ser um ponto de discussão familiar. Então, por isso que hoje a Constituição estabelece direitos iguais e deveres iguais para homens e mulheres na condução familiar. Olha só, a família, a paternidade responsável e o planejamento familiar são de livre decisão do casal. Paternidade responsável é um tema muito em voga hoje, né? Porque ela fala justamente de você ser pai não porque você colocou alguém no mundo. Porque eu não posso definir apenas pai como isso. É mais do que isso. Ser pai ou ser mãe, eu colocar um ser humano no mundo e pronto, já fiz meu papel. Não. Ser pai e ser mãe é você colocar alguém no mundo e dar a essa pessoa condições de ela crescer, se desenvolver e auxiliar, buscar, ensinar a que ela descubra o que existe de melhor nela. E não o que tem de pior, mas o que tem de melhor. Né? Despertar nela o interesse pelo estudo, despertar nela o interesse pela educação, despertar nela o interesse pelo respeito ao próximo, despertar nessa pessoa aquilo que existe de melhor nela. Isso é ser pai, isso é ser mãe, estar junto. Né? Eu canso de falar para o meu filho, eu amo você, meu filho, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que você faz. Né? Esses dias atrás ele aprontou na escola, nós fomos lá na escola juntos para tomar a providência que a escola indicou e eu disse para ele, eu te amo, não concordo com o que você fez, mas eu tô aqui junto contigo para a gente enfrentar a escola e eu não vou deixar ele de lado. E isso é importante para que ele tenha segurança. Né? Ah, meu pai está passando a mão na minha cabeça? Não, meu pai não está passando a mão na minha cabeça, meu pai está me ferrando também, junto com a escola, mas ele está aqui do meu lado. Né? Porque rola insegurança, rola medo, rola apreensão. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa
custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clique aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique LAC.